eu estava realmente comprometendo a minha sanidade conta do financeiro, para eu poder sustentar o sonho de ser empresária. Eu tinha um limite muito alto e eu não consegui pagar. E era um valor que eu falei assim... Eu sou digna de negociar. Eu sou digna e eu sei o que fazer. E saber o que fazer é uma diferença muito grande. Ter tranquilidade para descansar, entendeu? Poder, assim, Dagi, não precisar achar que eu preciso acordar 4 horas da manhã porque eu tenho que trabalhar mais para pagar uma dívida, entendeu? E eu poder acordar, se eu quiser, 4 horas da manhã porque eu tô inspirada para fazer alguma coisa, sabe, assim? Pra mim, assim, foi isso, assim. Eu sou a Vanessa e eu moro em Campinas, e no interior de São Paulo. E eu sou, assim, como a Dagi, uma infoprodutora, uma produtora de conteúdo, só que eu fico no backstage, né? E foi assim que a gente se conheceu, na verdade, num evento desses de produção de conteúdo, de infoproduto, né? Mas além de empresário, você é o quê? Eu sou servidora pública. Servidora pública também. Então, assim, eu acho legal sempre falar para as pessoas, porque às vezes a gente pensa assim que será que fulano tem um caso parecido com o meu? Não, mas eu faço isso e isso. Será que vai funcionar para mim? Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas. E conta assim, ó. Que você tava... Você sentou do meu lado sem querer, né? Totalmente, eu nem sabia quem você era. Legal. Era só para ter certeza. Porque eu falei assim, não, você nem sabia quem eu era. Agora, assim, não. o que naquela circunstância você estava vivendo? O que estava acontecendo com você? O que exatamente? Porque, assim, é diferente de todos vocês. Ela me conheceu pessoalmente sem nem saber o que eu fazia. Então, assim, a gente tava trocando ideia. Ela tava num evento lá de estudo, um curso, inclusive. E aí a gente começou a trocar ideia e tal. E ela nem falou nada e tal. E eu queria saber um pouquinho, assim. E eu acho que, até mesmo no nosso meio, tanto para quem é servidor público, quanto para quem trabalha de forma autônoma, a gente nunca fala para os outros nossos perrengues, né? A gente só conta nossas vitórias, né? As perrengues ou não. Cara, o que você tava passando? O que tava pegando lá? Nossa, tava um completo caos, Dagi, porque eu tava realmente comprometendo a minha sanidade conta do financeiro, para eu poder sustentar o sonho de ser empresária. E eu sentei do seu lado e você estava falando com outra pessoa e eu escutei você só. E aí você estava falando o quão era loucura fazer isso para outra pessoa. Eu falei assim, nossa, eu tô fazendo isso. Eu preciso... assim, eu vou dizer para você, daquele evento que eu peguei de mais importante, evento de 3 dias, eu peguei de mais importante foi ter esse dado. Porque eu percebi que se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, primeiro, eu não ia realizar meu sonho. Segundo, provavelmente, conseguir algo... porque um tanto do meu salário no serviço público porque eu sou chefe, né? Então, eu tenho um adicional grande por ter chefia, e esse adicional eu poderia perder, porque também tem isso, as pessoas falam assim, o servidor público tem estabilidade, mas a chefia não é estável, né? E um bom adicional vem da chefia. E eu tava assim, gente, aí esse caos, ele vai criando um estado de falta de... uma falta de inteligência, parece que dá na gente. Tá? Parece que dá uma falta de inteligência. E aí você tava assim, não, eu não acho inteligente o jeito que eles fazem. Eu acho que tem que ter fluxo de caixa, acho que tem que organizar, porque você tava vendo que muitas pessoas como eu, que estavam lá naquele evento, estavam sacrificando a família, sacrificando o outro trabalho que tem, sacrificando a saúde mental, a saúde financeira, e sem necessidade. Sem precisar ser assim. Porque algo que eu falo muito, vou perguntar isso pra você. Você recebeu educação financeira? Você tem quantos anos? Esqueci de perguntar quantos você tem. Eu tenho 36. Tem 36. Você já é uma adulta. Você chegou até esses 36, cuidando de dinheiro como? Você fazia da sua cabeça? Como é que você fazia? Já que alguém te ensinou?
Não, tudo eu fazia da minha cabeça ou vendo. Já eu sou bem de internet, assim, né? Então vendo uns vídeos assim. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de ganhar dinheiro. Então eu sempre, desde pequena, eu fazia, vendia miçanguinha, tal, não sei o que, eu gostava de economizar. E isso foi um problema para mim, porque eu sabia economizar, mas eu não sabia gastar direito, entendeu? Então, quando eu vi uma oportunidade em que eu tinha que gastar um dinheiro muito grande para receber um outro retorno depois, eu não tive essa. Eu não consegui fazer isso. E assim, essa coisa precisa ser falada, que não foi ensinada. E eu queria te perguntar uma coisa que estava pairando pela minha cabeça, porque diferente de a maioria das pessoas que eu cuido aqui, o teu caso é diferente. Por quê? Você Uhum, não vinha de uma vida de endividamento. A maioria das pessoas que uhum, me seguem aqui vem de uma vida de caos. Sempre, uhum. foi a minha história, sempre, tarará. Como que foi a primeira vez que você decidiu assim, vou fazer um empréstimo, porque eu sou funcionária pública e vou pagar por mês? Como é que foi isso pra você? Você lidou de boa? Como é que foi? Eu achei que eu estava fazendo um bom negócio. Na verdade, eu falei assim, não, eu não falei que eu vou fazer um empréstimo. Eu falei que eu investi numa educação, eu investi em mim, eu investi, entendeu? E isso foi um grande engano, porque eu achei que só de ter esse dinheiro e fazer o que eu tinha que fazer lá, ia conseguir retornar alguma coisa, e daí eu ia conseguir pagar, entendeu? Ah, não, daqui alguns meses, daqui 3 meses eu vou conseguir pagar e tudo bem. E não foi bem assim. Aí fiz um outro empréstimo. Aí eu fiz um outro empréstimo. Aí eu fiz um outro empréstimo. Aí eu conheci você. E teve um momento que você percebeu que isso que você estava fazendo ia dar ruim, mas você não conseguiu, assim, achar uma alternativa? Teve tipo assim, cara, não tá certo isso, eu tô fazendo empréstimo toda hora, porque isso aqui é o começo do endividamento. Não, meu nome tá limpo, tá tudo certo, vou fazer um empréstimo, eu cubro esse buraquinho aqui e vai dar tudo certo, depois eu vou receber, eu vou fazer dinheiro e vai dar tudo certo. Teve esse momento? Teve, Dade. Foi quando eu não consegui pagar a fatura do cartão de crédito. E eu tinha, porque com você eu cancelei esse cartão. Eu tinha um limite muito alto. E eu não consegui pagar. E era um valor que eu falei assim. Eu vou falar pra vocês aqui, porque era muito alto. Eu não consegui pagar uma fatura de 55 mil. E eu não consegui pagar. E eu falei assim: o que que eu faço agora? Onde eu vou tirar 55 mil reais? Foi assim. Foi chocante, assim. Tá, que o meu mundo caiu mesmo, eu desabei. Foi horrível, assim, foi horrível. E naquela época você decidiu fazer o quê? Você decidiu que você falou assim, eu não tenho como pagar, vou pagar o mínimo. O que que aconteceu depois? Não Eu sei paguei se... o mínimo, aí eu paguei o mínimo de novo. Aí eu parcelei o restante. Aí eu falei, não vai dar certo. Então. Mas eu não tinha essa consciência. Porque eu acho que eu não sabia o que era certo fazer. Eu não sabia lidar com o gasto do dinheiro, entendeu? Então, mesmo o que entrava, tipo assim, eu fiz coisas muito erradas, que na hora, agora que eu conheci você, estudei o método e sei o que é certo fazer, eu jamais teria feito. Jamais teria feito. Por exemplo, eu ganhei um dinheiro, porque a gente ganha um dinheiro de uma vez, né? Pra gente lidar, dividir nos meses, né? Eu ganhei esse dinheiro e eu fui lá e paguei o parcelamento do cartão, entendeu? Muito, só que estava com juros já muito alto, então na verdade eu estava pagando só os juros. E na hora que eu vi que não estava diminuindo a dívida, acho que demorei uns 3, 4 meses para perceber que eu estava praticamente dando dinheiro para o banco, e era muito dinheiro, Dade, era muito dinheiro. Você tem ideia de quanto para quanto foi o cartão nessa brincadeira? Olha, eles estão. Eu sei porque eles ainda me cobram, né? Então eles estão me cobrando 80 mil, então tá 30 mil a mais do que eu gastei mesmo. E aí, volta a minha pergunta que eu sempre faço aqui, né? Como é que foi para você no momento que você se deu conta que você... Porque eu chamo de superendividamento, a minha concepção de superendividamento. Uma pessoa Uhum. que tem uma fatura de cartão para pagar, que é 4, 5 vezes o que ela ganha,
Não importa qual que é o superendividamento lá da lei. O que importa é você estar no superendividamento. E não Uhum. adianta você falar, vou parcelar, você tá te cobrando já metade da metade, o valor mais a metade. Como é que Uhum. foi pra você? Porque você decidiu fazer o método. Aí, beleza, falou, vou aplicar o método. Como é que foi aquele momento que você teve que encarar? Eu estou no cenário de superendividamento e eu vou começar a falar com o banco desse lugar. Não mais do lugar da cliente que quer fazer um acordo de boa. Da cliente que está super endividada porque o banco emprestou mais dinheiro do que deveria ter emprestado. Assim, eu descobri com você, porque eu não tinha nem noção de que existia isso, eu não sabia que tinha nenhuma lei que protegia as pessoas. E, na verdade, eu falo pra você, eu levei até a terapia de tão impactante que foi, eu vou ficar emocionada de falar. Tudo bem. Porque foi muito impactante pra mim, Dagi, porque essa não era a minha vida, entendeu? E eu falei assim, nossa, olha onde eu fui parar. Se você mostra um vídeo, é muito impactante. Eu falei assim, eu não sou diferente de qualquer outra pessoa que está super endividada. Então, não importa o volume de dinheiro que eu ganho, entendeu? Porque eu devo muito, eu devo demais. E, na verdade, eu fico emocionada porque eu sabia disso, que eu devia demais. Eu tinha muita vergonha disso, acho que todo mundo tem. Porque, assim, ninguém é mau caráter. Quer dizer, as pessoas que são mau caráter, elas não têm vergonha e não vão fazer seu método mesmo, né? Acho que todo mundo que está aqui é pessoa de bem. E quando a gente percebe que, na verdade, você tem uma saída, entendeu? Que você tem uma dignidade. Você dá uma aula sobre você assumir a sua dignidade. Você assumir que você é uma pessoa que, sim, você errou, você tentou fazer o melhor que você pôde, você não conseguiu. Você, de algum modo, não sabia algumas coisas que agora você sabe. E tá certo, você é digno de ir lá e pleitear o seu direito, porque é o seu direito. E eles, assim, quando o mundo, assim, ele dá uma sensação de que você não tem esse direito, mas você tem. Quando a gente percebe no seu curso, pelo menos para mim, foi, eu levei a terapia e falei assim, eu sou digna de negociar, eu sou digna e eu sei o que fazer, e saber o que fazer é uma diferença muito grande. Assim, eu sou realmente grata a você por isso. Você também. Respira fundo, que eu sou chorona e você também é, e vai dar ruim. E assim, é muito legal te ouvir, porque até muito provavelmente você falou, né? Você tá fazendo terapia já ajuda muito. Mas falar assim para um monte de gente é difícil, e querendo ou não, passa um filme na cabeça da gente, né? Porque eu tô aqui, ó, eu não tô nem, eu não tenho, trouxe nem pergunta para te fazer. Eu sabia que essa conversa nossa ia ser bem tranquila, mas sabe que é uma coisa que é muito curioso? E foi o que eu percebi aquele dia que a gente estava conversando. Que para uma pessoa que tem um salário, você é chefe, eu nem sabia que você era chefe, você tem uma posição social relativamente confortável, você é uma assalariada de um patamar, você tem um, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você tem um Kicks, sei lá, um Civic, como é o nome do carro? Corolla na garagem, é difícil você olhar e falar, eu tô endividado. E aí, Não, o e que sabe você que o faz? mais Pode louco, falar. mais louco, eu não tenho. Eu sou tão endividada, porque eu ainda sou, eu tô já controlando, né? Mas que eu não tenho. Eu tenho um Fiat, na verdade, eu tenho um Peugeot, e eu tinha um Fiat Uno, um Peugeot 2006. E eu tinha um Fiat Uno que eu vendi para aplicar uma das técnicas que você ensina. O Fiat Uno daquele quadradinho, entendeu? Então, nem esse tipo de conforto Você eu tinha. tinha, de tão difícil que tava para mim. Porque eu Mas tava tudo vazando, o dinheiro tava vazando, sabe? sim. E o que eu digo muito é que, se você parar pra pensar, no meio que a gente convive, que a gente se conheceu, eu acho muito difícil alguém chegar e falar assim, cara, eu tô lascado, fiz merda. Muito difícil. Porque você não tem meio que muita abertura. E aí você pensa, no seu trabalho, você vai falar com quem? Com os seus subordinados lá, que são sua equipe? Você vai falar, então assim, querendo ou não, o endividamento ele é muito solitário. Ele é uma coisa muito assim, é você com você mesmo, com a sua culpa, com a sua vergonha, e aí a ladeira abaixo. Eu tava falando pros alunos agora, tava com os alunos novos agora, tive um bate-papo com eles, e falando assim, duas coisas vocês vão ter que cuidar, a sua autoestima e sua autoconfiança. E eu quero perguntar isso pra você. Beleza,
entrou no método, começou, decidiu confiar no processo. Como é que foi, assim, você conseguir virar essa chave de a culpa não é minha? Como é que foi esse caminho para você? O que aconteceu? O que você viu que você estava melhorando? O que aconteceu? Eu já tô perguntando do teu depois. Como é que foi esse caminho? Pra mim, assim, o que fez eu virar a chave foi eu confiar que dava certo. Porque assim, Dagi, parece que não vai dar. Eu vou assumir aqui, parece que não vai dar. Aí você fala assim, não, mas ela conseguiu lá, tem um monte. E tem uma comunidade cheia de gente falando que vai dar certo, que conseguiu, conseguiu, conseguiu. Assim, bom, você sabe que eu demorei para aprender a dirigir. Eu pensava assim, bom, mas se aquela pessoa sabe dirigir, eu acho que eu sei dirigir também. E aí, quando eu vi as coisas, eu falei assim, não, se aquela pessoa que tá aqui no grupo falou que conseguiu, as pessoas falam lá, né? Consegui tal negociação. E daí apliquei tal técnica. E daí eu falei assim, não, acho que eu vou conseguir também. Aí eu tive que confiar em você. Eu tive que confiar, e aí eu tive que respirar fundo para fazer as técnicas, aplicar T1, é muito difícil. Assim, psicologicamente, entendeu? Não é, porque, na verdade, em relação à técnica em si, é muito fácil. Em relação à técnica, ao que você tem que fazer, né? Mas é muito difícil dentro da gente. E daí, quando eu confiei, eu falei assim, não, eu confio na Dagi. Confio na Dagi, vou fazer. Aí, Dagi, eu juro pra você, eu apliquei. Eu tenho várias dívidas, claro, não tenho só consignado, né? Com toda essa história, eu peguei crédito pessoal também, endividamento com pessoas, então, realmente um cenário de superendividamento mesmo. Então, você dá essa clareza, você diz, não, agora eu tenho o que eu sei, né? Eu tenho clareza do que está acontecendo comigo. E agora eu já sei o que eu vou fazer, então apliquei T1, apliquei T6. E daí, quando eu fui fazendo, você vai vendo que, na verdade, como você ensina até a postura, o que a pessoa, quando ela te ligar, o que você tem que responder, você coloca lá, o que você tem que responder. Eu anotei no meu caderno, tipo assim, daí quando alguém me ligava, eu corria no meu caderno, porque eu tremia assim no começo, eu tremia assim para falar o que você tinha dito, porque eu usei as palavras que você falou para falar. Daí fui vendo que dava certo. Teve uma hora que eu até pensei assim, eu acho que eles já conhecem a Dageli, não é possível, porque hoje que o banco, eu não sei, eles devem conhecer a Dageli, porque eles dizem assim, essa aqui é da Dageli, melhor. Eu tenho essa sensação, sabe? Eu não sei se é verdade. Mas eu tenho essa sensação de, essa aqui é a Dageli, melhor deixar fazer, porque vai, essa aqui ela não vai ceder, essa aqui eu acho que... Então a gente vai construindo, é isso que você falou, a autoestima. E você dá uma técnica, que é a técnica do reset, e faz a gente olhar de um outro modo. E é diferente de você fazer uma planilha financeira só técnica. É curioso isso, porque o jeito, a abordagem que você faz é diferente, a do reset, né? Porque é um reset mesmo. A planilha financeira, ela dá uma angústia. O seu reset é um reset. É como se limpasse para você e tivesse um espaço para você pensar. Aí eu organizei o meu reset. Aí eu falei assim, bom, eu consigo guardar esse valor. Daí, agora, na verdade, quando eu falei com você no plantão, ainda não tinha virado um mês, né? Então agora a gente tem 4 para guardar. E eu tinha 0. E agora eu tenho 4.000. E agora eu sei, e é muito louco, porque eu consigo pagar todas as contas agora. E eu consigo saber o que fazer. Eu sei o que eu vou fazer daqui uma semana, quando virar um mês. Entendeu? Isso é muito tranquilo. Eu não tenho mais medo de quando eles ligam o que eu tenho para dizer, sabe? Eu não tenho vergonha mais, eu não me sinto mais pressionada, não tenho esse espaço dentro de mim. Porque eu sei que eu sou uma pessoa digna. Eu acho que esse é o seu maior ensinamento, assim, de você trazer um conhecimento que resgata a dignidade das pessoas. Que bonito ouvir você falar. E assim, quando eu falo do superendividamento, e eu uso esse termo porque até esse termo se popularizou, as pessoas tendem a confundir, né, Van? Que o que é superendividamento? A pessoa tá superendividada e, cara, eu ouvi isso da boca de uma educadora financeira ontem e eu falei pra ela, não fala mais isso. Você vai se queimar e eu amo você, não fala isso. Não fala que dívida é só parar de pagar e fazer um acordo depois. Não entra nessa vala comum
que se abriu no mercado porque, de certa forma, de fato, se você não pagar uma fatura de R$ 3.000, daqui 8, 9 meses, às vezes 12 meses, vai chegar um acordo para você. Isso é real. Como você vai Uhum. ficar durante esses 12 meses? E os 12 meses que você ficou no Serasa, fode com o seu crédito pro resto da vida. Porque é muito tempo. Tem gente que fica 3 anos, 4 anos com o nome no Serasa, nunca mais vai conseguir fazer um crédito na sua vida, porque fica lá no seu histórico. E o score, ele é exatamente isso. Quanto tempo a pessoa passou com o nome limpo, por exemplo? Com o nome sujo, na verdade, né? E eu queria perguntar isso pra você, assim. Você teve essa coisa de, ai meu Deus, será que a Daj vai me mandar dar calote? Você passou essa preocupação na sua cabeça ou você nunca tinha escutado falar disso? Não, eu já tinha escutado falar disso, sim. Mas eu sempre achei um pouco estranho, porque eu não acho ético. Então, não combina com os meus valores pessoais. Entende isso? Total? Eu não é nem julgando ninguém. Não é nem julgando ninguém, não. É só porque eu não ia conseguir. Eu acho que eu ia gastar muito mais em terapia para poder lidar com isso, entendeu? Porque eu, dentro de mim, se você. Assim, como eu te conheci num momento de muita vulnerabilidade, e eu acho que todo mundo aqui te conhece nesse momento, você foi tão acolhedora para mim, eu nem suspeitei que você ia fazer qualquer coisa que eu achasse antiético. E realmente não tem isso. Não tem. Na verdade, é completamente o contrário. Você tem um módulo inteiro de resgate da pessoa, assim, sabe? É muito bonito, assim, em É, relação a isso. Assim. e eu perguntei isso porque você estava contando, né, que você estava com uma fatura de cartão muito alta, tal. Isso. Então, para que vocês entendam, o mapa da van estava muito cheio, tinha muita coisa. Na verdade, nem em volume, era pontuais coisas grandes, né? E aí eu queria que É. você contasse um pouquinho de como que você foi organizando as suas dívidas e dos resultados que você teve. Inclusive, essa bonita levou uma bronca minha 2 semanas atrás. 2 semanas ou uma semana? Duas, né? Foi Duas duas, semanas foi. atrás, porque ela trouxe o mapa e eu. E esse cartão consignado? Mas não começa pelo cartão consignado, não. Conta o que você fez de trás para frente. Porque cartão consignado, gente, é uma dívida câncer. Eu chamo de um câncer. Você ficar com o cartão consignado é a mesma coisa que você ter um câncer e você deixar o câncer ali. Por exemplo, eu tenho um nódulo no seio. É uma célula, tem um nome, é tumor que chama, né? Eles chamam assim, mas é um tumor benigno. Se eu não for lá a cada 6 meses olhar se cresceu, se precisa tirar, se não precisa, é a mesma coisa que cartão consignado. É você ficar com o tumor e falar, deixa estourar, uma hora eu arrumo dinheiro para pagar. Então eu quero que você conta do começo para o final, como é que foi as descobertas que você teve, tanto do consignado, quanto das coisas, como é que foi? Conta aí. Os resultados que você teve, como é que foi esse avanço? Ah, legal. Eu acho que o primeiro resultado era saber o que fazer. Porque as dívidas elas são diferentes. E isso é muito interessante. Porque são estratégias diferentes. Dagi, se eu não me engano, são quantas técnicas? São 12 10. técnicas? 10. 10. 10 técnicas. Eu tô pensando em reduzir, mas ainda não achei o jeito. Olha, eu não, tipo assim, é muito pequeno número, mas se são dívidas tão diferentes, né? E é muito interessante isso, porque são dívidas diferentes, que requerem atitudes diferentes. E eu acho que a primeira conquista foi eu primeiro ter essa clareza e conseguir separar. E definir que técnica que eu ia aplicar em cada dívida. Daí, eu acho que a primeira grande conquista que eu tive foi de conseguir, na verdade, trocar a minha conta salário. Porque, enquanto servidora pública, eu tinha um crédito pessoal no banco da minha conta salário. Então, além de todo consignado, que era todo o valor, ainda fora do valor da lei, que você também ensina que eles fazem isso, o meu estava muito fora, porque eles não estavam considerando o valor considera como adicionar o bônus, né, que é o certo, né? Então estava um valor muito alto de consignado. Eu acho que cai, tirando os descontos de imposto de renda, tudo, eu recebo metade do meu salário só. E aí estava caindo o crédito pessoal, que era uma parcela grande, era R$ 2.500 por Meu mês. Deus. Então, assim, eu estava recebendo nem pro meu aluguel, pra você ter noção. Nem pro meu aluguel.
Então, eu tirei, né? Então, e foi difícil eu conseguir tirar, porque o CNPJ não batia, e você tem também técnicas para isso. Aí também falei lá na comunidade, você me ajudou a conseguir encontrar o que estava dando errado. Então, eu estava conseguindo mudar achar o CNPJ da minha fonte pagadora, porque é no ministério, e daí é uma confusão. Aí deu certo, consegui. Eu acho que esse foi o primeiro, assim, e o primeiro dinheiro que eu saquei do banco novo, eu saquei o dinheiro, porque eu não consegui, eu criei só uma conta salário. Então, eu não podia transferir, né? E eu não tenho cartão, é só o cartão que faz o saque. Então, eu cheguei no banco e falei assim, eu quero sacar o dinheiro da minha conta. E eu cheguei assim, eu falei assim, coloquei o dinheiro na bolsa, eu falei assim, gente, o meu dinheiro, sabe assim? O meu dinheiro tá comigo. Nossa, Dade, aquilo. Aí aconteceu, eu paguei as pessoas com aquele dinheiro, eu paguei todo mundo. E agora, só esse mês de dezembro que eu vou receber na conta mesmo, que eu vou receber no Inter, também vou sem fazer portabilidade. Porque todos esses meses, de agosto até aqui, eu fui no banco, todo dia de pagamento, e saquei, para conseguir pagar o que eu tinha que pagar pro dinheiro não ir embora, sabe? Sim, eu tava assim, gente, eu vou pagar as coisas, e deu certo. Então, isso foi incrível para mim. E outro grande é eu perceber que eu estava fazendo uma caca na minha empresa, que eu sei que o seu custo não é para PJ, né? Ele não é para PJ, mas eu não acredito num microempreendedor como eu, né? Uma pessoa pequena ainda, que não esteja, que se está com problema na PJ, provavelmente na PF também deve estar. Então, assim, eu consegui não só organizar as contas pessoais da minha família, como eu também consegui organizar as contas da minha empresa. E aí, com esse raciocínio, assim, é muito louco, porque muda uma chave de que eu falei pra você, quando você... Aí eu apliquei as técnicas, eu sonhava com você, Dagi, na época que comecei a aplicar as técnicas, eu sonhava com você, eu acordava e falei assim, sonhei com a Dagi. E aí porque assim, eu lembrava de coisas que você falava, pra eu fazer, assim, sabe? Era coisa que você falou na aula, mas era como se falasse pro meu sonho, assim. Falei, nossa, sonhei com a Dagi, eu acho que eu preciso fazer aquilo lá melhor, sabe? Assim, eu vou lá ligar de novo. Aí eu ligava de novo, daí dava certo. Eu, nossa, Santa Dagi. Tipo assim, nossa, você fica uma presença mesmo na nossa mente, assim, sabe? De que a gente tem, que a gente vai dar certo. E daí, com isso, fazendo as técnicas, aplicando a técnica. E que assim, você pode aplicar as técnicas todas de uma vez, se você se organizar, né? Cada pessoa faz de um jeito. Mas eu me organizei toda para eu fazer de uma vez só, porque eu também não tenho muito tempo de ficar ligando, né? Então, fechei um dia para aplicar todas as técnicas em todas as dívidas. E é ligação, viu? E porque eles ficam te enrolando, daí você tem que insistir que você tá certo. Eles falam, ai, mas será? Você fala assim, sim! E daí dá certo, no final dá certo. Mas assim, tem que ter... E você ensina isso, você ensina o que eles falam o que você fala. Eles vão falar isso, e eles falam, é muito bom. E daí, eu apliquei todas as técnicas. Aí, na semana seguinte, eu tinha uma super decisão para fazer da empresa, que era o quanto eu ia investir no próximo mês, que é uma decisão que você sabe que é importante pra gente, né? Que baliza. Eu falei assim, eu não vou aumentar. Eu não vou aumentar o gasto, porque não cabe na minha empresa, e eu não vou tirar mais da minha pessoa física. Também teve isso, porque a empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Então, essa foi uma diferença que aconteceu, assim. Eu conquistei isso enquanto pessoa física, e eu não vou fazer isso, eu não vou me lesionar por conta da empresa. Então, eu falei assim, eu não vou aumentar o valor, eu vou gastar a mesma coisa. E isso lá pro nosso núcleo, no nosso nicho, é tipo assim, um absurdo, né? Eu falei assim, eu vou resistir, eu não vou aumentar o valor, mas eu vou lucrar mais. E eu escrevi que eu ia lucrar mais. E eu fiquei pensando em estratégias para eu conseguir lucrar mais. E eu lucrei muito mais, Dade. Já faz 2 vezes. Desde que eu fiz seu curso, sem fazer nada de diferente em relação a práticas de empresa, assim, né? Nada diferente do que eu já sabia, entende? Eu consegui ter liberdade de criatividade, porque eu não tava assim, ai meu Deus, que eu vou pagar a estagiária. Porque assim,
eu não deixo de pagar as pessoas, entende? Eu me lesiono para poder pagar as pessoas. Gente, jamais eu vou deixar de pagar alguém. Entendeu? Eu não vou deixar de pagar estagiário, não vou deixar de pagar meu funcionário. Tipo assim, entendeu? Eu ando de Fiat Uno, mas não deixo de pagar, entendeu? Então, esse negócio de como que eu vou pagar aquela pessoa, não teve mais. Porque eu fui rígida com isso. E aí eu consegui lucrar mais, e depois no outro mês também consegui lucrar mais. E agora estamos em Black Friday, quem sabe eu consigo lucrar mais. E ela só conseguiu falar comigo porque ela está em época de venda, né? Então a Van, ela se divide em duas funções, é servidora e no horário que ela não está lá trabalhando, ela trabalha. E isso que você falou para mim fez muito sentido, porque, nossa, muito sentido mesmo. E eu nunca quis ensinar PJ porque não é minha especialidade, mas toda PJ desorganizada é culpa do empresário. Não tem outra pessoa culpada, porque se você não sabe cuidar das suas próprias finanças, você não vai cuidar da empresa. Só que nem sempre é só isso, né? Tem outras coisas também e tal. Então, ouvir isso de você é o que eu falo que é o efeito colateral, né? É o efeito que causa na vida da pessoa. E eu ia perguntar isso para você. Você ainda está negociando as suas dívidas, então o processo de negociar as dívidas não demora 4 semanas. Mas eu queria saber isso para você. Você hoje, vendo o seu salário sobrando, vendo você no controle do seu dinheiro, você se sente no caos, fora dele? Como é que você se sente? Eu tô falando como é que você se sente mesmo. Não, eu me sinto fora do caos, Daj. Principalmente porque eu acabei de negociar uma dívida. Conta aí. Eu tive já uma negociação, eu já fiz, por causa da bronca, inclusive por conta disso, que você falou pra mim assim, que você falou que eu não vou começar pelo cartão, né? Então, o cartão foi isso, porque o cartão consignado, ele para mim foi o mais difícil de eu conseguir ligar lá. Eu ligava lá, eles me mudavam, me botavam no WhatsApp, me botavam não sei aonde, me fazia esperar, cair a ligação. E aí você não tem tempo de ficar o tempo todo ligando lá. Então, toda vez que eu tentava, eu ficava frustrada. E daí eu falei assim, eu já fiz tudo que eu consigo fazer, consigo pensar, eu vou lá falar com a Daj. E isso é uma grande diferença, porque você marca lá pra falar com você tá lá, né, no horário marcado. Você foi lá, me atendeu, você falou assim, e esse cartão aqui? Eu falei assim, esse é muito difícil. Aí você falou assim, não, deve dar bronca, porque a gente sempre, aluno é assim, né? Isso aqui é muito difícil, porque é ainda um pouco difícil pra gente dentro, né? Ele falou assim, não, você vai conseguir sim. Manda lá, porque tá no mês especial, manda lá que eles vão aceitar, eu tenho certeza. Aí eu mandei, na verdade, veio em uma semana a negociação. E eu até mandei pra você, eu falei assim, é sério? Tá certo? Porque assim, mandei lá no grupo da comunidade, tá certo? Porque será que tá certo? Porque assim, a primeira negociação eu fiquei emocionada, sabe? Então, é muito bom, assim, você sentir que... Porque não... Você entende que clareza e organização não é caos? Não é caos, não tem caos. Eu sei o que eu tenho que fazer. A falta de saber o que tem que fazer é que é o caos. Entendeu? Eu sei o que eu vou fazer semana que vem. Eu sei o que eu tenho que esperar, eu sei o meu direito, eu sei como conduzir, eu sei o que fazer, não é caos. Eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho de ser uma pessoa que sabe o que fazer, que percebeu que estava errado, sabe? E eu tenho uma coisa também, né, Daj, que eu acho que faz parte da minha história com você, porque eu acho que tem muitas pessoas que te seguem, tem acho financeiro, senão elas não estariam aqui, né? Como essas pessoas, eu também não tinha dinheiro para pagar. E eu pedi para uma pessoa. E ela confiou em mim. E eu sou muito grata. Entendeu? Eu sou muito grata. E assim, eu tô assim, eu vou honrar essa confiança. Entendeu? E foi difícil para pedir. Foi difícil para pedir. Eu sei. E assim, eu acredito muito que isso que você falou foi providencial a sua live ser hoje, né? Porque hoje é o último dia da inscrição e eu falo para as pessoas, ninguém tem dinheiro para fazer o método, ninguém tem condição para fazer o método, ninguém. Eu vendo por endividado, cara. Então eu falo, não tem, ninguém tem. As pessoas fazem loucuras. E eu não falo para fazer loucura, não falo, mas eu falei assim, cara, pensa um pouquinho, né? E a gente facilita tanto, abre tanta forma de pagamento, mas ouvir isso de você me faz lembrar uma coisa, o tamanho do comprometimento. Se eu fui lá, se eu me expus, se eu decidi fazer, peraí, eu vou honrar isso, eu vou dar o meu melhor. E basicamente, quem pega dinheiro emprestado com alguém, tipo, pede o cartão da irmã,
a pessoa faz porque ela fala assim, aquela pessoa vai me cobrar. E normalmente, é raro as pessoas serem de boa. Você quer um cartão para comprar um curso? Tá caindo em golpe, não? A galera é dura, né? Ela fala assim, não, eu vou fazer. E aí eu até falo isso, eu falo, cara, vai lá. Mas é muito de cada um isso, sabe? É muito de cada um. E uma das coisas que me chamou muita atenção, é que quando eu vi o seu cartão consignado e você estava muito focada nas dívidas mais urgentes e tal, você não fez errado. Bem maiores, né? Você não fez errado. Você focou nas que estavam pegando fogo. Mas o que é o ponto do cartão consignado que me chamou a atenção? Que você já estava acostumada a ter gastado o cartão consignado e pagar R$ 300 por mês. E eu queria que você contasse um pouquinho. Não sei se todo mundo aqui sabe que é cartão consignado, mas o cartão consignado, você usa ele e aí você fica pagando o mínimo eternamente no desconto em folha. Gente, é um absurdo. Desculpa. É tipo, depois que você me falou isso, que a gente aprende, é um absurdo. É um absurdo. Porque, assim, vai cair R$ 300 pra sempre. No meu caso, é R$ 300, né? Pra sempre. E daí, na técnica que você ensina, eu negociei por R$ 300, não para 100. Então, assim, na verdade, não faz nem sentido. Você entende que não faz nem sentido não ter essa clareza? Sim. Para você ter uma noção, olha, eu demorei por conta dessa percepção, né? E também por conta das escolhas que a gente faz, porque não dá para fazer tudo de uma vez, né? Eu demorei 3 meses, 4 meses para negociar, né? Eu perdi R$ 1.200, certo? 4 meses, R$ 1.200. Um pouco mais, né? Porque é 300 e alguma coisa. É quase o valor do seu curso. Entendeu? Tipo assim, então se a pessoa E assim, eu assisti o curso mesmo, as lives, as aulas, elas são curtas. Você consegue pegar, né? Eu assisti no final de semana, aí eu fiz aquilo, me organizei, marquei um dia para fazer todo. Se eu tivesse tido a clareza, assim, tipo, na verdade, assim, eu digo mais, tivesse confiado mais em você, que você fala pra não desistir. E eu ficava assim, ai, não, esse aqui é muito chato, vou desistir, porque isso ficou mandando. Aí, e também, assim, se eu tivesse ido falar com você pessoalmente antes, porque eu demorei pra ir falar com você, tava com um pouco de vergonha, sabe? Pra ir falar com você, e você falou assim, não, faz assim, não sei o quê, pode ir lá, que eles vão aceitar assim. Aí eu fiz no mesmo dia, eu desliguei a live e fiz. Eu desliguei a live com você e fiz. Aí, em uma semana saiu, eu já teria tido dinheiro para pagar. Tipo, vocês entendem que se tivesse pego o cartão, o cartão de alguém, eu já teria pago o cartão da pessoa quando tivesse caído. Entendeu? Assim, é um raciocínio, a gente pede tanta coisa para as pessoas para comprar coisas que não são nem tão relevantes. E isso é pra vida. O ensinamento que eu tive, nunca mais eu vou cair nisso de novo. Nunca mais, agora eu sei o que fazer, entendeu? Nunca mais. Assim, o quanto eu vou economizar no resto da minha vida, assim, é inacreditável. E até ia te falar isso, né? Você percebeu que em 24 vezes nem teve juro direito? Ela parcelou, você acabou não explicou muito pra turma, que na verdade você pagava 300 e era o mínimo da fatura. E aí, o que o BMG fez a proposta pra você? Ai, falei BMG, mas foi o BMG. Foi o BMG. Eles parcelaram em 24 vezes de 300. Acho que eu pago. 330 que eles desconto do consignado. E eles parcelaram para mim em 24 vezes de 360. Então quase não teve diferença. E não teve juro, é isso que eu falei. Quando eu multipliquei, não teve juro. Eles parcelaram sem juros o saldo da fatura. Exato. Porque foi o valor que eu peguei, na verdade, né? Foi o valor que eu peguei mesmo. Então, não faz diferença tanto no meu orçamento atual, porque é praticamente a mesma parcela, e eu não vou pagar a mais, porque se eu continuasse pagando só R$ 300, eu ia ter que continuar pagando esse valor de 8 mil, mais ou menos, entendeu? Em algum momento. E eu posso negociar agora, é uma negociação que a gente faz, né? É muito interessante, na verdade, assim, quando a gente vê, né, que você tem esse poder de negociação com eles, sabe? Porque eles não vão ser assim, de graça, né? Você tem que ir lá e aplicar a técnica mesmo, né? E eu ia até te perguntar isso. Você usou o texto da T1 ou da T6? Para eles, como era consignado, né? Não, como era... T6. O texto, não, quando você me orientou quando eu tava tentando T6. Mas quando você me orientou no plantão, eu usei o da T1. Aí você usou o da T1.
Foi usada da T1, usei o da T1. Agora que eu percebi, na verdade, eu não sei. Porque o que acontece? Normalmente, e olha que doido, né? Eu falo muito para as pessoas, querendo ou não, o pessoal fala que não tem filho preferido. Filho preferido não tem, mas técnica preferida tem. Eu tenho as minhas técnicas preferidas. Então, a T1 e a T6 são as minhas técnicas preferidas, porque elas funcionam. E aí, olha só que doido. Eu nunca tinha usado a T1 para cartão de crédito consignado. Você acabou de me provar que dá para usar. Por quê? Porque o cartão consignado, ele não tem obrigação. E a T1, nem todo mundo pode usar ela, porque ela é só para superendividamento, né? A pessoa tem que ter uma comprovação ali que ela tem que fazer ao longo do método de que ela está numa situação de endividamento grave, né? Ou superendividamento, que as pessoas preferem de palavra. E aí, quando eu vi que você mandou a negociação, eu falei assim, malandra, ela usou a T1 e deu certo. Malandra foi forma de dizer, que eu fiquei feliz, na verdade. Mas agora que eu percebi também, eu acho que como eu desliguei a live, eu fiz logo em seguida, eu acho que eu fiz... Falei assim, não, vou resolver isso agora, sabe assim? E eu mandei o texto. Agora que você perguntou pra mim que eu percebi, mas usei da T1, foi da T1. Mas o que acontece? As dívidas que são, por exemplo, com consignado, não vai funcionar de forma alguma, mas o cartão consignado, como eu falei pra você, né? Eu falei, ó, isso eu falei, é ilegal. Eu falei, não, ilegal não é, mas é uma prática não recomendada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é uma dívida que tem um vício de consumo por si só, porque tem idosos, idosos, eu tô falando de gente de 70, 80 anos, mas tem gente de 50, 40, que esses dias a Fátima olha o endividamento de 700 mil reais, ela não quer nem saber do cartão consignado. Aí eu perguntei pra ela, Fátima, e esse cartão consignado? Ah, tá lá. Cara, por que você não mandou a proposta ainda? É uma das coisas que eu vou bater mais duro agora com a galera. Tipo, o cartão consignado, turma, quanto tempo demorou pra você negociar do dia que você mandou a negociação até fechar? Não deu nem o tempo lá máximo de espera. Eu acho que foi uma semana mesmo. Porque eu falei com você faz 2 semanas e eles me mandaram agora no começo da semana, então faz uma semana mesmo. Entre mandar a proposta e fechar. Então, é uma coisa assim que não tem. Aí, como eu falo, só que até a Van chegar nessa proposta, ela teve que fazer o caminho. Que foi todo o caminho. Eu acabei de fazer só uma aula de boas-vindas para os alunos novos, né? E eu falei para eles assim, não adianta querer ir direto para a negociação. Tem que passar por clareza e preparação. E o Reset é uma ferramenta para isso. Eu ensino sempre ao vivo, né? Ensino na preparação. Mas por quê? Porque inclusive essa técnica não é minha. O nome se chama Reset, mas ela não é. Eu dei o nome, né? Mas ela não é minha. A primeira vez que eu vi essa técnica, eu achei um absurdo. Porque a minha vida inteira eu fiz planilha. Eu aprendi planilha. Eu fiz 3 formações de finanças depois que eu saí do banco e as 3 me ensinavam planilha. O dia que alguém me ensina, tipo, esquece a planilha, volta da base. Ela é uma técnica, inclusive ela é uma técnica para PJ, ela nem é para PF. Que chama Orçamento Base Zero e é do Gustavo Cerbasi. Não é minha. Eu falo pra todo mundo, Reset não é técnica minha. Reset eu só fiz, depois eu coloquei o meu tempero, né? O meu tempero é que o meu Reset não tem planilha. Caneta, papel e você com sua cabeça. Só. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, se eu tivesse isso na época da dívida, eu pensava no meu salário de baixo pra cima. Eu pensava assim, vai vir 3 mil líquido, vai descontar 1.865, eu vou ter que viver com 1.300 para pagar aluguel, mercado, combustível. Era só isso que eu pensava. Então, é isso que eu falei para você. Exatamente. Você aprende o Reset, você já fica assim, nossa, mas que... E isso que você falou também, é uma coisa que você fala assim, de ter que fazer toda a trajetória. Para mim, foi importante fazer toda a trajetória, porque bate naquilo dos meus valores pessoais. Porque como eu não quero ser antiética, eu sei que eu comprei aquele dinheiro, eu sei que eu gastei aquele dinheiro, eu sei que eu pedi aquele dinheiro, que eu usei aquele dinheiro, eu não quero ser antiética. Então, eu vou sim seguir tudo, porque isso vai me trazer dignidade, isso vai me trazer tranquilidade, isso vai me trazer criatividade para eu pensar soluções criativas para mim, para o meu financeiro, para minha família. E eu vou dizer para você, você falou uma coisa no plantão para uma outra pessoa. Eu falei assim, nunca tinha pensado nisso. E isso é muito legal também. Foi o negócio do carro. De usar aplicativo. Você já fez o cálculo? Você falou pra ela, eu falei assim, nossa, eu vou fazer o cálculo disso aí. Porque gente,
Aí eu falei assim, gente, olha a Dagi, aqui, tipo, se você fica, sabe, você entra num momento, assim, com outra pessoa, não é nem uma coisa com você, você pega um negócio assim, nossa, olha desculpa, que a gente tem muito essa coisa de impressão de que a gente precisa de alguma coisa, sabe? Eu preciso disso, eu preciso. Daí você assim, não, mas você precisa mesmo? E reflete se você precisa mesmo desse carro. E se você fizesse assim, 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 a pessoa fica assim, nossa, realmente, né? E você sabe E que um daí, dos meus maiores medos é mexer no carro das pessoas. Por quê? Uma pessoa que... Aconteceu ontem no plantão. Aconteceu ontem no plantão. Ontem eu olho o reset, aí eu vejo um reset. Uma pessoa que ganha 5 com uma parcela de carro de 2.500 me chama atenção. Eu falo, me conta sobre esse carro. Na hora que ela viu, ela falou assim, pra mim pareceu que foi a conquista da vida dela. E do tipo, ela tem um problema no joelho. Ela deve ter conseguido comprar o carro automático. Aí ela entrou com um processo de redução de taxa, uhum, se ferrou, o processo deu muito errado. Ela perdeu o processo, aí ela teve que renegociar e tá faltando acho que 13 parcelas, não lembro, é bem pouquinho, né? E aí quando eu falei assim, e nesse carro, eu falei bem assim, e esse carro, me conta dele. Eu só falei isso. Ela falou, depois ela falou, Dagi, então, é um Kicks. Um Kicks é um carro carinho, né? Carinho assim, não uhum, é um carro classe média. É um carro que tá uhum. inadequado pro padrão de vida dela. Só que às vezes, o caso dela, por exemplo, eu falei, beleza, segura esse carro aí, que esse carro é importante. Ela tem um problema físico mesmo, né? E aí, a mesma coisa da Fátima, um carro parecido, caso parecido também. Só que no dia que você falou dessa aluna aí, cara, menina super jovem, cidade grande, cara, tá com a vida toda pela frente. Mano, cara, você já parou pra pensar que você vai passar um ano de perrenguinho aí, mas daqui um ano você tira um zero pra você? Às vezes resolve, né? Esses dias uma pessoa fala, tinha 2 carros na garagem. Cara, me fala um pouco desses 2 carros. Aí eu vi, né? 2 financiamentos. Então, um é pra gente ir aos finais de semana pro sítio e o outro a gente usa na semana. Falei, então, só pra te contar, você tá meio endividada. Vamos estar ajustando isso aí? Porque carro é combustível, é seguro. Então, quando você fala isso de aprendizado com outras pessoas, é porque, de fato, tem coisas que... Eu falo muito isso para as pessoas, eu tô falando isso agora para os alunos. O método é claro, tá tudo lá. Mas eu não sei exatamente o que acontece, que tem coisas que as pessoas não enxergam. Ela vai ter que ver o caso de outras pessoas. Às vezes vai ter que... Não enxerga, tem que alguém olhar. Então, assim, isso é uma chavinha que eu ainda tô descobrindo como ajudar vocês a virar. Porque nem sempre a gente... A moça me falou assim, eu uso Uber. Eu falei, cara, você já pensou em usar Uber abastecendo pelo Smiles, que você ganha cashback? Ou pelo Inter, que tem cashback? Não, eu só passo um débito. Então, Menina, você falou isso também pra ela, do negócio do Mastercard, do cartão, eu nem sabia. E eu comprei uma passagem que eu vou... Gente, eu nunca tiro férias. Eu vou tirar 5 semanas de férias da casa de um amigo em Minas Gerais. E eu comprei no negócio da Mastercard que você falou. Entendeu? E eu falei assim, gente, como que eu não sabia disso? Porque você não sabe, você tá usando um negócio, você nem sabe o que que é, sabe? Assim, é uma confusão, aquelas coisas. E eles fazem meio confuso mesmo, que eu acho que é pra você ficar confuso mesmo. Aí você traz essa clareza, e eu vou dizer pra você o que é que a gente aprende com as outras pessoas. É porque dá medo olhar pro nosso. Quando outra pessoa fala, mas não foi você que falou, mas daí você faz assim, isso aqui bateu em mim, entendeu? Aí você fica, Porque você ir lá e você olhar, lá é difícil. Eu acho que é isso também a diferença de você fazer uma coisa com outras pessoas, assim, sabe? De ter. Eu lembro você, quando eu vi as pessoas falando e elas conseguindo fazer negociação, eu falei assim, não, se fulano conseguiu, eu vou conseguir também. Aí você vai no plantão, aí você ouve a pessoa falando assim, alguma coisa, fala assim, não, mas se aquela pessoa, né, eu acho que eu também, entendeu? Isso vai gerar também uma confiança maior de que você vai conseguir fazer. sim. É bom, né? Eu acredito que hoje eu tava falando isso, né? Eu não peço pra ninguém abrir todos os números, falar. Não. Só que a dúvida de um normalmente é a dúvida do outro. E esse aprendizado, porque antes você fica só 100% sozinho. E aí depois você vai aprendendo, né? Inclusive você falou da viagem, eu não sei se essa é a questão que você vai me responder, mas eu ia te fazer essa pergunta agora. O que você não estava fazendo de jeito nenhum por causa da culpa ali, da coisa de, meu Deus, tô com cartão, né? E que agora que você está com todas as dívidas aí em negociação, fora do caos, o que foi possível que antes não estava sendo possível?
foi possível que antes não estava sendo possível. Olha, eu poderia dizer a viagem, mas que é, mas não é isso que mais me pega. Dage, eu chorava todo dia. Eu parei de chorar. Agora eu tô cheio de emoção, porque eu sou chorona. Mas eu chorava todo dia, Dage. Eu não sabia o que fazer. Parei de chorar, sabe? Isso é uma coisa que eu nem sei se as pessoas queriam falar que eu comprei um carro, que eu fiz alguma coisa muito assim, mas pra isso, assim, fazer não tem valor, sabe? Eu chorava todo dia, não sabia o que fazer. Tinha briga em casa, entendeu? Que a gente é aberta aqui a planilha em casa. Só que nenhuma das duas sabe o que fazer, entendeu? Não sabia, né? Agora a gente sabe. E poder ter tranquilidade para descansar, entendeu? Poder, assim, Dage, não precisar achar que eu preciso acordar 4 horas da manhã, que eu tenho que trabalhar mais para pagar uma dívida, entendeu? E eu poder acordar, se eu quiser, 4 horas da manhã, porque eu estou inspirada para fazer alguma coisa, sabe, assim? Para mim, assim, foi isso, assim. Também economizei, agora eu tenho fundo de reserva também, que eu sei que é importante, que você me ensinou também, mas para mim a maior conquista foi essa. Você falou que não sabia, né? Mas essa pergunta que eu faço sempre, eu sempre faço. É porque vocês sempre me contam as vitórias financeiras de vocês. Mas no fundo, eu sempre brinco que chega até a ser engraçado. Alguém me fala, diminui 90 mil a dívida. Eu fico assim, que legal. Porque não, eu falo assim, massa, diminui 90 mil. Mas qual foi o real peso que isso tirou das suas costas? Foi o peso do dinheiro? Ou foi o peso da paz, da falta de paz? Então, quando a gente, muitas vezes na nossa vida, a gente mantém coisas na nossa vida por dinheiro. A gente mantém problema financeiro na nossa vida por dinheiro. Do tipo, tá ruim, mas eu não quero enfrentar esse ruim. Então, a sua resposta era exatamente o que eu queria ouvir mesmo de você, porque é isso que me mantém motivada, é isso que mantém toda a minha equipe motivada. Os depoimentos de vocês, as histórias de vocês é o que faz a gente continuar, porque a gente trabalha duro pra caramba. Hoje eu tava falando para os meus alunos, eu acabei não falando isso para eles. Eu vou reativar os comentários, né? Vou reativar aqui os comentários, né? Por que eu até ativei os comentários? Eu chamei os alunos para vir aqui, porque eu encerrei o plantão não, a aula de boas-vindas, e eu falei assim, não foi a melhor aula de boas-vindas da minha vida, porque eu estou cansada. E a gente cansa, e cansa fazer as coisas. Cansa fisicamente. Eu tô extremamente feliz. Nossa, hoje eu tô muito alegre. A gente teve uma notícia muito boa aqui hoje. Mas eu fiz a melhor aula que eu podia fazer, mas eu tava abatida. Eu percebi que eu tava mais cansadinha, a vozinha mais levinha. E aí eu falei, né? Falei assim, mas eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha. E fiz. E às vezes eu vejo que as pessoas desistem, que as pessoas, elas desanimam, que elas vão... Meus alunos que estão aí, vocês perceberam que a prof estava meio tranquilinha demais? Eu nem briguei hoje. Eu nem briguei hoje, mas é dizer que, para mim, é muito claro, assim, que é muito mais sobre a nossa vida. Porque quem vive com dívida não vive, sobrevive. E muitas vezes você esquece tudo que você já fez. Tudo que você já fez. Você deleta todo o seu passado, você deleta tudo e você se resume a sua vida à dívida. Isso. Você acha que, exatamente, você acha que você é uma pessoa sem, você não sabe nada por conta daquilo. Tudo gira ao redor desse peso, entendeu? E é muito transformador você ver que você não precisa carregar esse peso. Que tem uma solução, entendeu? Tem uma solução para você, sabe? A verdade é que você faz assim, ó. Você tira o peso das suas costas, põe no seu colo e começa a fatiar. Deixa eu fatiar. Isso aqui eu vou pagar assim, isso aqui eu vou pagar assim, por quê? Não tem nenhuma técnicazinha que vai resolver esse peso rápido. Mas enquanto ele estiver nas suas costas, você não vai conseguir andar. E aí você começa a vegetar. Inclusive, logo que eu falo, eu não posso falar aqui na internet sobre depressão. Eu não posso, eu não sou médica, eu só posso falar de quem teve.
né? Eu tive depressão e não foi só uma vez. Então, para mim é uma doença assustadora. E aí eu falo assim, se é muito desafiador quando você tá no problema, você perceber que você está no problema. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela mora sozinha, ou que ela é casada e o casal já tá um pouco acomodado ali, é muito difícil a mulher perceber que a pessoa tá com depressão, ou o inverso, independente, e perceber. A mulher percebendo o marido, a esposa percebendo a esposa. Então, assim, é muito. E aí você começa. E eu lembro muito que, para eu me dar conta que passar. E assim, eu comecei a contar isso mais abertamente tem pouco tempo, mas para você perceber que passar 3 dias num quarto sem tomar banho é depressão, você demora. Você acha que é normal, tô com preguiça, tô cansada. Você não percebe. Então, o lance da depressão, pô, eu tô com depressão. Às vezes a pessoa tá com depressão por causa da dívida, ou ela tá com dívida por causa da depressão. Não tem, a gente nunca sabe a ordem dos fatores. Mas você, por exemplo, quem tá com depressão vai precisar de uma ajuda psiquiátrica. Não tem como falar assim, ah, o meu curso vai resolver sua depressão. Não, depressão é uma coisa química, precisa de ajuda. Mas às vezes a gente tá apático. E aí eu falo, ó, vê, se tem depressão tem tratamento e é relativamente rápido tirar a pessoa desse estado assim muito ruim. Um médico faz isso, um médico psiquiatra, mas às vezes você tá apático, tá desanimado. Então, é claro que de depressão eu não posso falar, porque eu não sou médica, eu não entendo. Mas de apatia, de desânimo eu posso. Que é muito provavelmente isso estava atrapalhando você lá no seu negócio. Faltou te perguntar isso. Você começou a ficar mais amuada, assim, mais desanimada para fazer as suas campanhas, suas vendas por causa da situação financeira? Não, assim, quando eu atingi o pior, assim, do endividamento, assim, eu tive o pior mês de lucro, porque não anda nada, acontece nada. Você nada na poça, sabe? Você afoga na poça, que o pessoal fala, entendeu? Você acha que tudo é um problema muito grande, e o pior disso é porque os empreendedores, eu acho que a maioria das pessoas, elas têm esse ímpeto, né, empreendedor, mesmo que seja, né, na vida comum, mesmo que a pessoa seja CLT, ela tem essa gana empreendedora, né? Você tem que ter criatividade, sabe? Você tem que ter disponível sua mente para você pensar uma solução, de você ver um problema e pensar o que fazer, entendeu? E lá você acha que tudo... O que acontece? Você acha que você não serve para nada, entendeu? Assim, você acha que você é um fracasso da vida. Como que qualquer emprego seu, então, mesmo que nem eu estava falando para você, eu servidora pública, nessa situação, chefe, eu achava que eu era pior porque eu estava fazendo um serviço péssimo, entendeu? Mesmo lá, mesmo não sendo na empresa, mesmo no trabalho, entendeu? Eu tava assim, gente, e assim, a quantidade de vezes que toca o telefone, eu ficava tocando o telefone no meu trabalho, eu tinha vergonha que alguém atendesse, porque dá pra saber quando é o banco, entendeu? E, nossa, Dagi, muito difícil, entendeu? Muito difícil. E você ter esse resgate, assim, sabe? Porque você ensina até isso, entendeu? Como faz pra parar de ficarem ligando para você a todo tempo, porque isso é abusivo, isso é uma prática abusiva deles, isso faz você entrar em desespero e querer resolver, e foi isso que eu fiz antes de te conhecer. Eu entrei em desespero e quis resolver, porque eu não sou uma pessoa errada, eu não quero ficar fazendo, entendeu? Eu não quero deixar de pagar o banco, não é essa a minha proposta. A minha proposta não é ficar no iate, na lancha, fazendo, entendeu? Tipo assim, você entende? Tipo assim, eu quero ser uma pessoa certa, eu me preocupo, e daí é assim, é isso, entendeu? Tipo assim, não tem como você solucionar qualquer problema que seja, ou ter uma ideia para você ganhar dinheiro, ou você ter segurança para conversar com alguém de que você deve, e você falar alguma coisa. Por exemplo, imagina, você deve alguma coisa para alguém da sua família e você vai dar uma orientação que você sabe que você está certa, mas você sabe aquela pessoa. E aí aquilo gera um loop de errado, porque você começa a gerar ficar tudo errado ao seu redor. Nossa, Nádia. E assim, isso como você dá clareza rápido. Então, assim, eu ainda estou negociando. Eu fiz a primeira negociação, tive várias outras pequenas vitórias.
Mas, assim, só o fato de eu saber o que fazer, ter clareza, que eu vou conseguir, assim, nossa, muda completamente a vida, entendeu? Muda completamente a vida. E é isso pra mim que é muito forte, porque as pessoas sempre pensam assim: ah, você vai ter que deixar de pagar da calote. Tem que estar muito claro isso pra você. Tem que estar muito claro. E eu tenho batido muito nessa tecla aqui, deixar de pagar da calote. Então, tá no endividamento, vai ter que começar a resolver isso. De um jeito ou de outro, tem que começar a resolver. E quando você põe limite na coisa, porque você falou de ligação. Mas ligação é o menor das cobranças vexatórias que acontece. Porque ligação você põe no silencioso. Mas seu Uhum. CPF será bloqueado, a pessoa liga e fala assim: ei, por que você ficou devendo banco? É o tipo de pergunta que, pô, peraí, é minha intimidade, é minha vida. Vamos conversar sobre negociação ou você quer ficar sabendo? Não, eu tô devendo banco porque eu tava afim de estourar o cartão e, né? Ninguém pergunta assim, vamos fazer uma avaliação total das suas dívidas? Eu acho muito engraçado isso. Nenhum banco liga para o cliente e fala assim, vamos fazer uma reunião para avaliar seu cenário financeiro? Por que o banco não bota lá um consultor de negócio deles lá para sentar com as pessoas? Qualquer pessoa que trabalha em banco sabe fazer reset, por exemplo. A gente faz junto com o cliente para ajudar o cliente a fazer o financiamento. O cliente fala assim, ah, eu não sei se a parcela vai caber no meu bolso. Eu falo, vem cá, te ajudo. Me dá seu contra-cheque. Ah, você ganha tanto. O que são essas despesas? Eu fiz isso várias vezes para vender financiamento e empréstimo. Cabe sim a parcelinha, ó. Aumenta, faz em 96. Então, assim, por que o banco não disponibiliza educação financeira? Porque não é papel dele. Eu nem acho que ele tem que. Mas porque não é papel dele. Aí agora liga para a pessoa e fala assim, ah, por que você tá com o seu cartão, você pagou só o mínimo? Poxa, eu paguei o mínimo é porque não tem dinheiro para pagar. Vamos parcelar? Ah, não tá tendo essa opção, só para quem tá em atraso. E aí você entra nessa pira, o banco não negocia com quem tá em dia, só com quem tá em atraso. Quem disse isso? Você tava com seu cartão consignado em dia. Em dia, porque é consignado, totalmente em dia. Não tem nem como não ser em dia, no caso do Exato, consignado. exato. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque como eu te conheci ali sentada do seu lado e eu não te conhecia antes da internet, eu fui conhecer a sua história quando você contou na aula mesmo, já De dentro do boas-vindas. curso, de boas-vindas. Então eu não sabia que você era bancária antes. E eu fiquei passada com a sua história. Eu fiquei assim, gente, mas é claro, tipo assim, porque o que acontece? A gente fica com raiva do gerente. A gente tem raiva. A gente acha, e daí quando a gente fica com raiva, a gente perde a razão, entendeu? A gente não consegue negociar direito. E daí quando você explicou como é que é a vida do gerente, que o gerente não sabe tudo, e você, enquanto gerente, sofreu essa acusação vexatória do seu gerente, que era seu colega de trabalho. Eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. Entendeu? Tipo assim, é impressionante, entendeu? Porque... E assim, não tem como você culpar o gerente, porque ele é uma pessoa fazer o trabalho dele. Ele tá envolvido nesse sistema, entendeu? E, cara, é muito doido. As pessoas, elas esquecem que quem trabalha em banco é um Joãozinho que fazia alguma coisa na vida antes e entrou no banco. E aí, por causa disso, eu falo muito nas minhas lives. As pessoas, elas endeusam o gerente. Gente, o gerente, a maioria está endividado. Eu sempre falo isso. Vai depender de o que ele faz lá no banco, né? A grande maioria. E eles são ensinados a vender. A gente tem que saber as resoluções do Banco Central. Mas eu falo que hoje eu tenho um domínio das resoluções do Banco Central que eu não tinha como gerente. Não tinha, porque, cara, um cliente, por exemplo, um cliente que ousasse falar do Banco Central, automaticamente ele já não ia para minha mesa. Por quê? Eu não era pessoa de Banco Central, eu era a pessoa que atendia o cara que chegava gritando lá na agência. Então o cara gritava e falava, ai senhor, não tá tendo essa opção, infelizmente eu não posso fazer nada. E eu falava, eu não tinha muito atendimento ao público, né? Eu trabalhava em banco mais de alta renda, então tanto o HSBC quanto o Santander eram bancos que eu cuidava de pessoas que ganhavam mais de 10 mil. Na época que eu trabalhei com pessoas que ganhavam 1.000, 2.000, que eu perguntava pro meu gerente, o pessoal tá querendo cancelar a título de capitalização. Eu ligava pro meu chefe e perguntava pro meu chefe, pode cancelar o TC? É TC que chamava, né? Pode? Ô chefe, tem uma mulher aqui querendo cancelar a tarifa de pacote. Não, não pode. É salário e tem transferência automática, não pode cancelar. Senhora, infelizmente. E assim, eu não tava sendo filha da puta, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu trabalhei dentro da Sadia. Pra mim foi uma experiência muito forte, que ali eu assustei. Eu assustei de ver pessoas que ganhavam R$ 900 e recebia 300.
Só que eu fiquei lá por um curto espaço de tempo, foi 2 meses só. E eu era bem novinha de banco, bem novinha mesmo. Eu tinha 1 ano e meio de banco, eu era bem juniorzinha mesmo. E aí eu lembro muito disso, só que nossa, eu era uma vendedora boa, eu bati recorde de venda naquela Sadia, porque eu vendia cartão, capitalização, tarifa de pacote, abria conta, fazia tudo. Então, assim, por quê? Porque o banco me ensinava a vender. E quando as pessoas vinham com os problemas muito graves, que foi a mesma dívida que me fudeu, chamava crédito parcelado. Eu posso falar porque o HSBC não existe mais. Chamava crédito parcelado. A mesma dívida que me fudeu, eu vendia pros outros. Desculpa falar palavrão, gente. E eu não sabia, é como eu falei hoje eu não contei minha história resumida hoje pra turma, mas eu falei, eu achava que o banco tava me fazendo um favor de emprestar aquele empréstimo a 3,99. Eu achava que era um favor. Falei, graças a Deus, eu lembro que eu só fui me dar conta da merda que eu fiz depois. Na hora eu falei, cara, que bom que tem esse empréstimo aqui disponível no aplicativo. Na época era Internet Bank, não tinha aplicativo, era Internet Bank. Eu tô velha já. Isso foi em 2012. Então, assim, não tinha. O HSBC foi o último banco a ter aplicativo, que na época, né? E aí eu falei, graças a Deus que tem esse dinheiro aqui, cara, sem nem precisar de nada. Por quê? Se eu fosse pedir alguma coisa lá pro meu chefe ou pro meu gerente, porque eu tinha um gerente no banco, ele ia falar, não, Dari, você tá com a margem muito comprometida, você já tá cheia de consignado, não tem. Mas por algum erro do banco, não sei, deixaram aquele dinheiro lá, me lasquei. Aí fiquei toda enrolada. Então, acho que essa visão do todo foi legal a gente conversar aqui sobre isso. Mas olha, eu queria te agradecer. Primeiro, né, eu sempre falo, eu fico grata quando vocês me permitem ser um canal de conhecimento na vida de vocês. Então, dizer que eu sempre fico muito honrada como professora, como mentora. Meu trabalho é puxar a orelha mesmo, às vezes, né? Mas sempre que eu posso passar o meu conhecimento para outras pessoas, eu tenho a sensação de que eu estou devolvendo o que eu recebi. Porque, de certa forma, fazer a engenharia reversa que eu falo, que foi entender por que eu não deixava o cliente ler. Por que a gente era ensinado a falar, você pede para o banco assinar? E não era de sacanagem, é que quando alguém ia me ensinar a pegar a assinatura, a pessoa não me ensinou assim, você tem que ler o contrato do cliente. Você fala assim, você pede para ele assinar aqui, aqui, aqui. Que foi alguém que me ensinou. Quem que me ensinou? Um outro gerente. Então ele não ficava assim, de acordo com a resolução, você tem que ler o contrato do cliente. Não, então eu fui aprendendo assim. Aí depois eu comecei a fazer engenharia reversa. Eu falei, nossa, então foi por isso que a fulana me ensinou daquele jeito. Então o certo é o contrário, tem que ler o contrato. Peraí. E eu lembro o trabalho que foi para a Dagi, profissional, consultora financeira, fazer a engenharia reversa. Porque eu não saí do banco sabendo que era o banco. Eu falei que meu último 1 ano e meio de banco foi quando eu entendi banco. E aí, quando eu tomei uma advertência por ter feito uma negociação, caiu a ficha. Eu falei assim, eu salvei a vida do cara, eu diminuí a dívida do cara de 400 mil para 200 mil reais. E eu tomei uma catracada que me falaram que se eu fizesse isso de novo, eu ia ter uma advertência. Gente, e assim, né, Dagi? Agora eu vou falar uma coisa pra você que não tem nada a ver, mas assim, eu acho que preciso falar pra você. E tem uma coisa também que é muito nobre no que você faz, que é essa missão mesmo. Porque como eu me identifico muito com você com essa questão dos valores, né? E como você, de alguma maneira, você foi envolvida pela vida nisso, e agora você está tentando ajudar a fazer o contrário, sabe? Assim, eu só consigo ver sucesso na sua vida, assim, porque Amém. é muito, muito correto o que você faz, assim, é muito certo, sabe? Ter uma pessoa que falou, sabe, assim, e é muito bom, assim, quando você fala assim, eu fiz errado, sem saber que você fazia errado, né? E agora eu tô aqui porque eu tô aqui para ensinar um negócio que é o certo, entendeu? E assim, eu só vejo sucesso na sua vida porque não tem, sabe, não tem outro caminho que não seja esse para você, assim. Não tem nada a ver. Eu precisava te dizer isso como amiga, quase, sabe? Não, eu agradeço de coração suas palavras, eu recebo muito e eu falo para todo mundo, porque eu acredito de verdade que o nosso trabalho aqui como empresa não é ensinar as pessoas a diminuir dívida, é ensinar as pessoas a recuperarem a vida, porque é deseducação, é desinformação. Então, hoje, quando a gente decidiu parar de falar que a gente ensina a reduzir juro, porque teve uma época que eu ensinava a reduzir a dívida. Porque meu método gera isso, reduz a dívida, né? Então, quando eu parei de falar assim, não, eu não quero reduzir dívida, eu quero reduzir dívida, mas isso vai gerar a pessoa sair do caos financeiro e fazer o salário dela sobrar.
Isso foi recente, foi recente. E, inclusive, foi difícil para mim parar de falar a palavra dívida, porque para mim o que era o inferno na vida da pessoa era a dívida, mas no fundo, o que realmente é um inferno na vida da pessoa é o caos que a dívida gera. Quando a gente resolve a dívida, a paz e a ordem se instala de novo. Não significa que não vai ter um aprendizado que vai ter que acontecer durante um bom, assim, eu recomendo que um ano é um período assim de aprendizado, um ano. Um ano assim para você deslanchar, porque vai ter queda, você vai dar. Mas é falar assim, cara, hoje eu entendo que o meu maior trabalho é ajudar as pessoas a saírem dessa loucura que é você não saber cuidar do seu dinheiro e acabar se enfiando em dívida. Eu queria muito te agradecer por você ter vindo. Eu vou liberar você, porque eu vou ficar um pouquinho aqui tirando dúvidas. Sei que você está também trabalhando aí. Obrigada por ter dedicado 1 hora do seu tempo. Tenho certeza, assim, que todo mundo aprendeu com a tua história. Sei que não foi fácil para você vir aqui se abrir um pouquinho antes da gente entrar. Eu falei pra ela, como é que tá pra você? Você tá tranquila? Porque ela topou de cara fazer entrevista e a gente não combina nada. Aí eu pensei assim, putz, será que ela vai ficar tímida? Eu falei, deixa eu perguntar, né? Porque as pessoas às vezes têm uma certa timidez. E aí você veio aqui de coração aberto, contou, se abriu. E eu acredito que, com certeza, e é difícil as pessoas falarem o que você falou, que é como foi difícil pra você vivenciar uma coisa que você nunca tinha vivido. Então, eu sou desorganizada financeiramente desde o dia que eu tive dinheiro. E eu vim de uma família desorganizada. Você era organizada e do nada se bagunçou. E foi muito rápido a tua bagunça. Então, eu tenho certeza que vai ser uma história que vai impactar pessoas que estão na mesma situação que você. A maioria das entrevistas que eu faço, as pessoas sempre falam, putz, eu nem me lembro quando foi que eu fui organizada. Não me lembro. Então, com certeza, acho que alguém aqui que vai assistir tua história vai se identificar, putz, eu também foi uma decisão errada, uma coisa que eu fiz, porque às vezes uma decisão errada te afunda no endividamento. É muito doido isso, principalmente quando você mistura pessoa física com pessoa jurídica. Então, eu espero de verdade que você continue e muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Dagi. E bem-vindos, novos colegas. Cidade de mim está na comunidade. Inclusive, eles estão aqui. Vocês vão ver, gente. A única pessoa com cabelo azul lá vai ser ela. Mas sua foto de perfil não é com cabelo azul. Não tá azul. É porque naquela época ele tava roxo. Eu vou trocar. Vou botar todo mundo mais parecido com tá. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Um beijo, Dagi. Boa Black Friday aí pra vocês. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau.